Bem-vindos à nossa sala de estudos desta manhã. Continuamos estudando a lista de dons espirituais na listagem de Romanos capítulo 12. Hoje nós queremos ministrar sobre o dom de exortar. Eu vou relembrar a leitura, Romanos capítulo 12, a partir do verso 6. Diz: Temos, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se a profecia, seja proporcional à fé. Se há ministério, dediquemo-nos ao ministério. O que ensina, dedique-se ao ensino. O que exorta, faça-o com dedicação. É o versículo 8. O que exorta, faça com dedicação. Esse dom, ele não é um dom de agredir as pessoas verbalmente. A palavra original para exortar é paracaléu, chamar para o lado, instruir, confortar. Há um erro pensar que exortar significa destruir a pessoa. Muito antes, pelo contrário, é levantar, fazer com que a pessoa atinja a maturidade. É um dom saber corrigir, saber chamar a atenção. E já na origem da palavra, na etimologia, ele diz que é chamar para o lado, conversar a sós, trazer uma palavra de ensino ou de correção. Às vezes, um irmão na fé está enfraquecido, desanimado, e a pessoa com o dom da exortação vai ao encontro dessa pessoa, movida pelo Espírito Santo, e consegue fazer com que ela retome a sua caminhada, a adoração, a consagração. Já não estava mais praticando os seus exercícios espirituais, como oração e leitura da palavra, deixando de congregar, esfriando aos poucos. E a importância do dom da exortação é que vai trazer essa pessoa para o plano original de Deus, para que ela se relacione com Deus como filho e como servo dentro do corpo de Cristo. Então, é o que o Espírito Santo faz conosco. O Espírito Santo de Deus intercede por nós, mas ele também nos corrige, nos exorta para que a gente não se afaste da graça de Deus. Então, o ministério de exortar também é um ministério que o Espírito Santo de Deus, o Paracletos, aquele que intercede por nós, aqui é o Paracaléu, aquele que nos chama para fora. Um exemplo bíblico disso nós vamos ver um pouquinho depois, Barnabé, que é chamado de o filho da consolação, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 36. Lá diz assim: Então José, a quem os apóstolos chamavam de Barnabé, que quer dizer filho da consolação, um levita natural de Chipre, lhe diz que eles trocaram o nome de Barnabé, de José para Barnabé, porque manifestava nele o dom da exortação. Ele é um exemplo bíblico desse dom de recuperar, de ir atrás de pessoas no sentido de trazê-las de volta para o caminho de Deus. Um dom tão importante na igreja que precisa ser usado muitas vezes dentro do corpo de Cristo, porque há uma inclinação natural a tudo aquilo que se move, há uma tendência natural a parar. Tudo que se move, uma roda que você empurra, daqui a algum tempo ela vai parar. Nós também somos movidos pelo Espírito Santo, e a vida cristã ela é movimento. E quando nós começamos a parar, a diminuir a velocidade, ou paramos, o dom da exortação ele é essencial, importantíssimo para reaver a obra excelente de Deus nas nossas vidas. Esse dom, então, ele alcança pessoas que estão passando por momentos difíceis. Difíceis na fé, às vezes difíceis na família, difíceis no seu local de trabalho. Esse dom, ele vem trazer uma palavra de Deus para fortalecer a pessoa. Isso é exortar, isso é assim, anima-te novamente, desperta novamente. Então esse dom se dirige ao coração e à consciência das pessoas. É uma pessoa que sabe tocar no coração da pessoa.
que sabe chegar ali onde ela precisa despertar para voltar a Deus novamente, para voltar às práticas espirituais novamente. Então, esse dom ele visa crescimento, né? A partir de que essa pessoa recupere o seu relacionamento com Deus e com o seu ministério. Esse dom, ele também atua com outros dons. Ele não, às vezes ele atua com o dom profético. Ele traz uma palavra de conhecimento para aquela pessoa. Esse dom também ele pode agir junto com a palavra de ensino, por exemplo, em que ele, através do ensino, ele vai ter que mostrar àquela pessoa, através da palavra de Deus, o quanto ela está se afastando. Então ela vai ensinar os oráculos, os princípios elementares da fé. E isso é importante que a gente diga o quanto esse dom se manifesta no sentido de trazer a pessoa para o centro da vontade de Deus. Uma vez que todos nós temos uma inclinação a nos afastar do propósito de Deus para as nossas vidas. Uma pessoa com o dom de exortação, ela vai ao encontro dessa pessoa e lembra das promessas de Deus, de onde Deus nos tirou e para onde Deus quer nos levar. E que Deus está completando, chamando aquela pessoa para completar a obra que ele começou. E que por alguns motivos essa pessoa ela não conseguiu fazer isso. Nós vamos ver algumas características agora, usando aí o personagem Barnabé, deste dom. Lá em Atos capítulo 11, versos 22 até 24, e acompanhe lá a leitura. Atos 11, capítulo 11, verso 22 até o 24. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. Quando ele chegou e viu a graça de Deus, ficou muito alegre e exortava a todos que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor, porque era homem bom, cheio do Espírito e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Aqui é algo importante que a gente vai notar. Era um homem cheio do Espírito Santo de Deus. Então, quando ele vai chegar à cidade de Antioquia, muitos vão se unir à fé, né? E Barnabé foi enviado para presidir como presbítero a igreja que estava começando na cidade de Antioquia. E nós vamos ver que logo no verso 25, 11 e 25, diz assim: depois Barnabé foi a Tarso à procura de Saulo, e quando o encontrou, levou-o para Antioquia. E durante um ano inteiro se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados de cristão. Quero que você lembre essa história. Barnabé foi conduzido a Antioquia como presidente daquela igreja. Ele vai até a cidade de Tarso recuperar o Saulo, o Paulo, porque os irmãos da igreja em Jerusalém haviam aconselhado que Saulo voltasse para a sua terra, porque como ele estava pregando, o ódio aos cristãos em Jerusalém estava só aumentando. Então os irmãos dizendo: olha, é melhor você estar trazendo perigo para você e para todos nós com a tua pregação tão persuasiva. Então os judeus estavam cada vez mais irados. E os irmãos da igreja acharam melhor dispensar Paulo, dizer assim: volta para a tua cidade, volta para a tua terra. Quem vai buscar, quem vai recuperar Paulo vai ser o Barnabé. Ele vai à cidade de Tarso e diz assim: aqui não é o teu lugar, Deus te chamou para pregar aos gentios. Eu estou dirigindo a igreja em Antioquia e eu preciso de ti lá. Quem recupera ministerialmente Paulo foi o Barnabé. E Paulo aceita a exortação. Talvez ele estivesse até chateado com os irmãos de Jerusalém que o convidaram a que ele voltasse para sua terra e desse um tempo. Mas o dom da exortação o recuperou e o levou para Antioquia para ser um instrumento
usado por Deus como Deus o tinha separado naqueles dias. No capítulo 14 de Atos, versos 20 e seguinte, diz assim, Atos 14, 20, diz lá, mas quando os discípulos o rodearam, ele se levantou e entrou na cidade. No dia seguinte, foi com Barnabé para Derbe. E tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, Paulo e Barnabé voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, fortalecendo o ânimo dos discípulos, exortando-os a permanecerem firmes na fé e mostrando que, através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus, promovendo-los em cada igreja eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Atravessando a Psídia, Paulo e Barnabé se dirigiram a Panfilha, ou seja, a obra deles só cresceu por um homem que, como Barnabé, filho da exortação, recuperou muito este servo valoroso da parte de Deus. Quem tem esse dom não desiste das pessoas. É importante que você note. Ele, movido pelo Espírito Santo, como Barnabé fez, lá em Atos 9, 26 e 27, ele foi recuperar aquele que a igreja tinha dispensado. Barnabé exortou os líderes a receberem o Paulo de volta. E depois houve um conflito entre o Paulo e João Marcos, que na primeira viagem missionária ele abandonou a companhia de Paulo e Barnabé. Paulo não queria mais levá-lo junto. Barnabé então disse assim, não, por favor, vamos dar mais uma oportunidade. E Paulo se mostrou irredutível. E Barnabé então pegou o João Marcos e deu uma nova oportunidade para ele. Levou. João Marcos é o autor do Evangelho de Marcos. Então perceba a importância deste dom. Barnabé, o filho da exortação, ele recuperou o apóstolo Paulo ao ministério e recuperou João Marcos. Se não fosse isso, nós não teríamos provavelmente metade do Novo Testamento escrito, pelo dom da exortação. Na igreja necessita de dom da exortação. Que Deus levante muitos Barnabés no nosso meio. Deus te abençoe. Até a próxima aula, em nome de Jesus.